certo? Então, apostila volume 6, a segunda aula da frente A, com o tema Biomas Brasileiros. Vou acompanhar agora pela apostila. Então, tá aqui esse conteúdo. Na página 7, tá? Página 7. Muito bem. E aí nós vamos começar pelo bioma, digamos, né, pelo maior bioma em termos de extensão territorial, que é a floresta amazônica, tá? Sheila, quando a gente fala de biomas do Brasil, geralmente nós temos lá quais estados brasileiros, né, compreendem o bioma. Como é que eu fico nessa história? Você tem que saber isso, não tem? Para biologia, não, né? Mas como no vestibular as questões são interdisciplinares, então geralmente é um conteúdo que faz interdisciplinaridade com a geografia e pelo lado da geografia acaba algumas vezes cobrando, sim. Mas nós temos que ter ideia aqui da sua localização na região norte, eu acho que isso para vocês é bem tranquilo, né? É um bioma que vai além dos limites brasileiros, né? Então ele avança aqui para países vizinhos, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Então olha o tamanho, a extensão e, consequentemente, a importância deste bioma para nós, né? E não só de tudo que ele tem para nos oferecer de recursos, mas principalmente em termos de responsabilidade na manutenção deste bioma, né? Então, ter o recurso, ótimo, né? Nós fomos favorecidos com esse recurso, mas temos também que cuidar daquilo que é nosso, tá bom? Então, aí vamos entrar aí também da parte da geografia, algumas discussões, algumas polêmicas, como explorar, até onde explorar sem comprometer a floresta, não é? Porque também não pode chegar no extremo, mas também não pode fazer nada, não pode explorar nada. Mas também tem muito abuso, tem muito tráfico, então isso tem que ser monitorado, tem que ser controlado, tem que ter lei que funciona, né? Para garantir a preservação desse importantíssimo bioma, certo? Ok, então o bioma de maior extensão territorial não é o bioma de maior biodiversidade, viu? Às vezes a gente pensa que pelo tamanho, sem dúvida, a floresta amazônica é o de maior biodiversidade. Não é. Não é. Porque a biodiversidade, ela é medida, o número de espécies diferentes por metro quadrado, certo? Então, você considera no metro quadrado. Então, floresta amazônica não é o bioma mais biodiverso do planeta, não é, tá? Não é, tá? No Brasil tem um outro bioma que tem maior biodiversidade, né? Que é a Mata Atlântica, tá? Então, parece que fica ali meio pau a pau, não, a Mata Atlântica tem maior biodiversidade. Caramba, Sheila, mas a Mata Atlântica sofreu tanto desmatamento, tá, mas a biodiversidade calculada por metro quadrado de floresta, você não vai considerar o todo, o que sobrou de tudo que tinha, não, tá? O critério não é esse. Por isso que quando a gente fala de biodiversidade, o bioma mais biodiverso não é a floresta amazônica, e sim a Mata Atlântica. Então, só atenção para isso. Bom, este bioma, ele é um tipo de floresta tropical. Então, tudo que nós consideramos para floresta tropical cabe aqui, né? Então, está numa região tropical, de temperaturas altas, e justamente porque a temperatura ela é constante e alta, então, muita evaporação, muita transpiração, muita precipitação, tá? Então, de precipitação alta o ano todo, certo?
muita de biodiversidade vegetal, então vai ter tudo quanto é tipo, mas aí a gente vai para aquele ponto que eu falei, que é o mais importante dentro desse assunto, considerar as diferenças, né, as particularidades da floresta amazônica, que vão aí distingui-la, por exemplo, da Mata Atlântica, que também é um tipo de floresta tropical, e que vai distingui-la de outras florestas tropicais por aí. Então, o que torna, quais aspectos tornam essa floresta aqui diferente das outras tropicais? Isso é preciso saber. Por exemplo, é que ela é muito heterogênea. Tá? Heterogênea tem a ver, claro, com a diversidade de espécies, mas não só isso. Não só em termos de variedade de espécie, vai ter relação também com o tamanho. Eu vou encontrar tudo quanto é tamanho. Então, não é aquilo como, por exemplo, numa taiga, floresta de coníferas, que você olha, você vê uma coisa só o tempo todo. Não. Aqui tem árvores de diferentes portes. Eu vou ter arbustos, eu vou ter plantas epífitas, plantas trepadeiras. Então, eu tenho uma heterogeneidade de vegetação. Você olha e parece que cada pedacinho que você olha é um recorte de um todo, né? Parece uma colcha de retalhos. Então, muito heterogêneo. Então, essa é uma característica importante. É um ambiente extremamente úmido. Bom, isso bate lá com a floresta tropical, não tem nada de muito diferente. Aí a gente chama isso de higrófilo, né? Filos, amigo, higros ou hidros, tem a ver com água, né? Então, muita água. Vegetação com folhas largas e grandes, a gente chama isso de latifoliada, isso é próprio de qualquer floresta tropical, então não tem nada que a diferencie muito, então o aspecto mais diferente mesmo é a questão da heterogeneidade. E aqui cabe uma discussão. Quanto maior a folha, maior a transpiração. Mas pensando que a própria condição climática oferece águas abundantes, tem muita água aqui, então a planta não tem na mínima preocupação com transpiração. Então ela vai transpirar bastante mesmo, sem se preocupar, porque ela vai ter muita água para repor também. Então, tudo bem com folhas largas e grandes? Tudo bem. Vegetação sempre verde, perene. Quer dizer, essas folhas elas só vão cair mesmo se ficarem velhas. Isso demora para acontecer. Diferente de algumas vegetações que são caducifólias, elas perdem as folhas certas épocas do ano, né? Então aqui não, perene, né? Compacta. Compacta no sentido da grande densidade. Isso também corresponde a qualquer outra floresta tropical, porque tem tanta espécie que uma planta quase que toca a sua vizinha. Então, é uma vegetação densa e isso vai fazer com que o interior da mata fique, inclusive, mais escuro, né? A penetração de luz no interior da mata fica reduzida, claro, não fica escuro dentro da mata, mas fica reduzido, a ponto até de uma pessoa que está dentro lá da floresta tropical perder um pouco a noção de tempo, porque a gente se orienta pelo sol e dentro da floresta, mas cadê o sol? Né? E tá de tarde, está escurecendo, muitas vezes a pessoa se perde, né? Porque não tem o sol como referência. Que mais? A vegetação compacta. A vegetação compacta e densa garante a umidade, não é? Então, mantém internamente a umidade. Então, vamos lá. O solo, particularmente o solo das florestas tropicais, geralmente eles são pobres em nutrientes, né? Também aqui nessa região acontece isso. No entanto, a floresta ela se autossustenta, porque desce ao chão muita matéria morta, folha, fruto, decompõe, muito decompositor, né? Aqui, muito animal detritívoro, como minhoca,
como besouro, como piolho de cobra, vai auxiliar nesse processo de devolução de nutriente ao solo, então a floresta acaba se autossustentando. Agora, pegando de novo essa questão da heterogeneidade da floresta, né, da floresta amazônica, por esta razão que aqui não está dito, tá, mas é preciso falar, que a gente consegue dividir, né, didaticamente a floresta amazônica em 3 partes, né? Aquela porção que fica permanentemente alagada, aquela porção que alaga parte, né, parte dos meses do ano fica alagada, parte fica seca, e a parcela que nunca fica alagada, que é a mata firme, né? A mata firme, mata de terra firme, nunca alagada, né? Aí temos a várzea, né? Então, essa região de transição. E o igapó, que é essa região permanentemente alagada. Isso, pessoal, não é uma característica que se aplica a qualquer floresta tropical. Por exemplo, você não vai ver isso na Mata Atlântica, que é também uma floresta tropical. Mas você não vai ver isso. Então, isso é uma particularidade da floresta amazônica. Então, se é uma particularidade, você tem que saber para poder discutir, tá bom? Então, ela vai formar como que 3 ambientes distintos dentro da mesma floresta. Então, vai ter uma fauna e uma flora até bem própria de cada região. Por exemplo, nessa região dos igapós, que nós vamos ver as vitórias régias, né? Então, esse tipo característico de planta vai estar aí. Agora, as árvores, né, dos açaís, né, dos açaizeiros, castanheiras, bom, essas daí já estão na mata de terra firme, não é? A onça vai estar onde? Mata de terra firme. Perfeito? Então, a gente meio que relaciona a fauna e a flora com as características particulares dessa região. Tá? Que mais? Consumidores, uma grande variedade, particularmente de mamíferos, então há um predomínio grande de mamíferos, mas tem de tudo. Tem muito anfíbio, porque o ambiente úmido favorece, muito inseto, né? Lembra que com os insetos também vem algumas doenças, tipo malária, que é bem comum aqui nessa região, né? Então, malária, leishmaniose, então tem aqui comum nessa região por conta dos insetos. Então vamos lá falar de Mata Atlântica, que também é uma variedade de floresta tropical, então todas as considerações de uma floresta tropical se aplicam aqui em termos de clima, né? Mas o que tem uma pequena diferença, né? Porque a Mata Atlântica, geograficamente, ela está no litoral, ela margeia o nosso país. E justamente por causa disso, que ela tem influência do mar, tá? Então, uma floresta tropical que tem lá suas diferenças justamente por causa da influência do mar, tá bom? Então, essa que é a principal diferença aqui. E é por isso também que é chamada de Mata Atlântica, né? Porque aqui faz limite com o Oceano Atlântico, tá bom? Ok, então se estende aqui, ó, desde o estado lá de cima, né? Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Então, todo o contorno na lateral do nosso mapa. Importante falar que foi o bioma mais devastado, justamente por causa da colonização, que se deu pelo litoral, aí faz o link com a história, né? Então, foi a primeira região ocupada pelo homem, foi essa daqui, por isso explica muito devastada. É bom considerar que, vamos olhar aqui no mapa, toda essa região nordeste que hoje nós temos Caatinga,
já foi ocupada por Mata Atlântica. Isso é importante falar, nem todo mundo lembra disso, né? Tudo isso aqui era Mata Atlântica, mas o processo de retirada da vegetação original, de povoamento, de agricultura, pecuária, interferiu nesse bioma drasticamente. Então, ele mudou toda a configuração. O solo, que já era arenoso, né, ficou de vez, né, ficou dessa forma permanente, e isso fez com que no processo de sucessão secundária, então pode pegar aí o link da ecologia e falar que a caatinga é um bioma derivado de uma sucessão secundária, né? Então ele é um resultado da interferência do homem aqui nessa região que antes era Mata Atlântica, tá certo? Que mais? Queimada, exploração de madeira, cultivo, pasto, né? Tudo isso levou, então foi o bioma mais devastado, né? Mas ainda assim continua sendo o mais biodiverso. Restou uma pequena parcela, mas, como eu falei, a biodiversidade é calculada por metro quadrado. Então, o clima corresponde ao de floresta tropical, a vegetação muito variada, né? Lembra do pau-brasil, que tem a ver com a nossa história. Olha quantas madeiras importantes, inclusive de leis, né? Aqui nessa região. Palmeiras, que é bem característica de região mais litorânea. Epífita e cipó, você vai encontrar em toda a floresta tropical. Então, isso também tem lá na floresta amazônica, tá? Mas aqui, de modo especial, tem uma maior biodiversidade de epífitas, mais orquídeas, mais bromélias, mais cipós, tá? Então, começou a falar muito de cipó, tem um outro termo para falar cipó, que é liana, tá? Também já sabe que está descrevendo esse bioma aqui. Muito macaco, porque pendura na árvore, come fruto, come semente, então um ambiente bem propício, né, a macacos, preguiças, onça, tem na Mata Atlântica, tem na floresta tropical também, então felinos como jaguatirica, muitas aves, né, muitas aves. Tem também répteis, tem muito anfíbio, grande diversidade de insetos, grande diversidade de tudo, né, podemos dizer. Ok, mais um pouquinho aqui. Mata de cocais. Então, aqui já é um bioma endêmico, né? Um bioma muito particular do nosso país. Você não vai conseguir encontrar um correspondente em outros lugares, né? E também geograficamente ele é de pequena extensão, né? Um pouco limitado, né? Então aqui na região do Maranhão, Piauí, tem um pouquinho no Ceará, Tocantins, então tá nesse miolinho aqui, certo? Ok, então é um tipo, olha lá, tá uma transição, tá? Constitui uma vegetação de transição, porque isso, gente, não é assim, vamos supor, você está na floresta amazônica, está andando, de repente uns passos à frente, bom, entrou na caatinga. Não, sempre tem entre um bioma e outro uma região de transição. Então, a mata de cocais representa essa transição, né? De um lado, floresta amazônica, do outro, caatinga. E sempre que a gente fala de um bioma de transição, ele vai apresentar características mistas. Então, vai ter algumas espécies que ocorrem na caatinga, outras que ocorrem na floresta amazônica. Tudo meio ali que misturado, tá certo? Então, olha lá, ainda pega umas características de cerrado. Então, ele é bem misturadão mesmo, né? O clima úmido e quente, né? Bastante precipitação, embora aqui tem regiões já mais áridas. Produtores, né? Nós temos aqui como a mata de cocais, palmeiras, vários tipos de palmeiras, aqui como o babaçu, carnaúba, buriti, né? Dessas árvores se utiliza as folhas para fazer artesanato, óleos dessas árvores, né? Então, óleo do azeite de dendê,
Então, aqui nós temos a extração de vários óleos. Consumidores, nós temos aqui uma grande variedade, mas algumas espécies mais típicas, pacas, sussuaranas, jaguatiricas, são felinos, né? Jacaré de papo amarelo, né? Enfim, alguns exemplos aqui. Caatinga, né? A caatinga, que é essa vegetação do sertão nordestino, tá? Aqui, então, pega essa região mais nordeste, pega um pouquinho do norte de Minas Gerais também, né? Minas já é região sudeste, mas pega um pouquinho também, que compreende uma vegetação, né? Um clima árido, semiárido, então temperaturas elevadas, baixa pluviosidade, né? Não chega a ser desértico, que está numa região tropical, mas assim com temperaturas bem altas. E isso leva a todo um perfil característico de vegetação, uma vegetação que vai ter que ter preocupação com a transpiração, reduzir transpiração. Como? Seja com parênquima aquífero, seja com raízes profundas buscando água no lençol freático, seja com folhas de tamanho reduzido ou perdendo suas folhas. Então, aqui nós vamos ter algumas plantas que são caducifólias. Aliás, a palavra caatinga, né, significa mata branca, porque quem olha dá a impressão que está tudo seco, cor de palha, quase um branco, né? Por isso, caatinga. Tem gente que acha que tem alguma coisa a ver com mau cheiro, mas aí seria caatinga, com um A só, tá? Então não tem a relação com a palavra caatinga, que significa mau cheiro. Não, não é isso. É outro significado aqui. Então o solo, né, não armazena água, né? Então difícil o armazenamento de água. Plantas que vão ter um aspecto retorcido, espinhoso, predominância de cactáceas, de plantas suculentas, são plantas que têm parênquima aquífero, né? E aí temos aquelas plantas de nome engraçadinho, né? Mandacaru, xique-xique, barriguda, né? Barriguda é uma árvore que tem um tronco bem, né, bojudo, que parece uma barrigona mesmo, que é parênquima aquífero. Beleza? Consumidores. Como é uma região mais árida, vai ter um certo predomínio aqui de répteis, né? Então, o réptil é um animal que se dá bem, que suporta bem essas condições. E pequenos mamíferos, como roedores, gambá, preá, né? Então, pequenos mamíferos. Por que os roedores? Porque eles têm uma redução de número de glândulas sudoríparas, e porque suas fezes também são bem secas, quase não tem água, e alguns deles, inclusive, têm o hábito de comer as próprias fezes para reabsorver água, né? Então, urina bastante concentrada. Então, o roedor, ele se adapta bem a esse ambiente. Ararinha azul é o símbolo dessa região, né? Que é aquela que entrou em extinção e que depois teve o filme lá, né? Que deu aí um destaque, o filme Rio, né? O desenho animado Rio, que elevou um pouco o status desse animal, né? Justamente porque na época estava em risco de extinção. Mata de araucárias. Bom, a mata de araucárias, geograficamente, aqui na região mais sul do país, então, pega um pouquinho aqui sul de Minas Gerais, né? Estende um pouquinho para outros países também, mas está particularmente concentrado no Paraná, né? E Santa Catarina. Por isso que essa mata de araucárias, né? Araucária é considerada, é assim chamado, de pinheiro do Paraná. Então, devido à frequência desse tipo de vegetação neste lugar, né? E porque ela é basicamente, né? Ela é uma gimnosperma, basicamente gimnosperma, mas não tem aquele padrão, né, triangular do pinheiro, um pouco diferente. Então,
É um clima já subtropical para temperado, né? Úmido, né? Úmido de altitude, já está num relevo mais de planalto. Aqui já falei os pinheiros, né? Mas outras madeiras também de lei, como embuia, cedro, olha, canela, né? Erva mate, né? A gente lembra bem da tradição do pessoal da região sul de consumir, né? O chimarrão, tem a ver com a erva mate. Tem epífitas, tem líquens, musgos, samambaias também, né? Mas o que chama mais atenção devido à abundância é a araucária, que são plantas cujas folhas são aciculiformes em forma de agulha, então já é uma estratégia para reduzir água, e aqui a redução de água se justifica justamente pelo fato de que a água não chega a congelar no subsolo, como numa tundra, certo? Mas ela está um pouco mais reduzida a sua disponibilidade, por isso uma folha também de superfície reduzida. Bom, dessas árvores também se retira o pinhão, que é utilizado como alimento. E aqui nós temos, né, como esquilos, né, algumas aves que se alimentam desses pinhões e que são responsáveis por disseminar, dispersar esta semente. Mais um pouquinho aqui, falando do cerrado. O cerrado é o campeão de perguntas no vestibular. Quando se trata de bioma brasileiro, qual é o mais cobrado? Cerrado. Tem várias razões para isso, né? Tem algumas razões assim, tem razões econômicas, tem razões biológicas também, tá? Então, o Cerrado é uma ampla região, veja, uma região bem ampla, né? Claro, nem se compara com uma floresta amazônica em extensão, mas é uma região que abrange vários estados aqui, particularmente a região centro-oeste, mas não só, veja que se estende para a região norte também, sudeste, uma boa parte do sudeste, tá? Perfeito. Em termos biológicos, o que chama atenção do cerrado? Que vegetaçãozinha feia, né? Vamos dizer assim, né? Mas é justamente isso que chama atenção. Por que essas árvores ananicadas, com galhos retorcidos, né? Parece não fazer muito sentido. Isso parece parece estar relacionado com uma nutrição deficiente. E de fato está, né? Então não cresce direito que não come, né? Então tá meio ananicado, tá meio retorcido, tá feiona assim, porque tem aí uma dificuldade nutricional, não só nutricional, mas também na aquisição de água, né? E claro que a água tem a ver com a fotossíntese e, portanto, também com a parte nutricional. Tá, mas o que acontece lá no cerrado? Falta água, né? Falta nutriente? Nenhuma coisa e nem outra. O problema, vamos dizer assim, é que o cerrado é um solo que apresenta um pH mais ácido, né? Então, um solo ácido, né? E isso dificulta a absorção. Também é um solo que tem muitos metais pesados. Veja que pega uma boa parte de Minas Gerais, a gente lembra dos ciclos dos metais, né, da exploração de minérios, né? Então, falou disso, tem que lembrar de Cerrado, né? Porque é nessa região a região mais rica em termos de minérios. Só que isso vai aumentar a concentração do solo. O solo acaba ficando assim, quase que tão hipertônico do que o vegetal. Então, fica difícil para o vegetal absorver água. Então, não é uma questão de ter raiz grande, não é isso. O problema é muito mais a fundo, né? O problema está na osmose. Então, isso vai implicar numa certa dificuldade de absorção
de nutrientes e água. Então, é isso que explica esse aspecto retorcido aqui. As folhas geralmente têm bastante cera e por isso são brilhantes, né? São grossas e brilhantes, e isso é uma estratégia para reduzir transpiração, reforçando que não é uma questão de falta de água, né? Um bioma que tem muita água, a nascente dos principais rios brasileiros está aqui na região do Cerrado, boa parte das nossas cachoeiras estão aqui também, então água não falta. Por isso que a gente atribui aqui o termo pseudo-xeromorfismo. Né? Falta água? Não, água tem, mas é a dificuldade em utilizá-la. E se está difícil usar, então tem que economizar com uma cutícula espessa, muita cera, não é? A casca grossa já está mais relacionada a um outro aspecto, né? Que é o aspecto do fogo. Então, é uma região onde as queimadas naturais são frequentes, especialmente nas épocas de outono e inverno, que é o período em que praticamente não chove, então diminui muito a umidade do ar e isso favorece descargas elétricas de relâmpagos que acabam incendiando naturalmente a floresta. Só que esse incêndio natural, ele é rápido e rasteiro. Então ele vai consumir principalmente a matéria seca do chão. Não chega a danificar as árvores, né? Até porque elas são bem protegidas com casca grossa. Então aí a gente entende um pouco o porquê da casca grossa. E essa vegetação está tão bem adaptada a esse fogo natural que muitas das sementes dessas plantas só germinam depois da passagem do fogo, né? O que a gente não pode excluir aqui também é a presença, né, o acontecimento de queimadas provocadas pelo homem, né? Então, infelizmente, acontecem, são frequentes e estas são bem destrutivas para a fauna, para a flora, certo? Mas quando se fala de impacto, né, neste bioma, não é só a questão das queimadas. A questão das queimadas é uma questão importante, tem que ser discutida, mas a gente lembra que essa região centro-oeste é o carro-chefe do agronegócio, né, do país, agricultura pecuária. Então, a agricultura e pecuária está, assim, particularmente muito bem desenvolvida nesta região. Né? Então, são os centros, né, produtores de alimentos e de gado, né, maiores do nosso país. Né? A gente só lamenta que muitas vezes, né, a melhor parte de tudo isso, né, é exportada, né, e a gente fica meio com a sobra, que é a parte pior e cara. Né? Então, a gente sente, né? É triste como brasileiro pensar que a gente é muito bom nessa parte agronegócio, mas que a gente peca um pouco, né? Desvalorizando o próprio povo, né? Então é uma realidade triste. Bom, de fauna, o que a gente tem aqui, né? A gente tem muita ave, né? Muita ave, lobo-guará, que é típico dessa região, símbolo dessa região. Outro também, animal símbolo dessa região, tamanduá, né? O tamanduá, aquele que tem um rabão bem grande, parece uma bandeira, por isso tamanduá, bandeira, símbolo dessa região aqui. Né? Então, lobo-guará, tamanduá. Tatu, né? O tatu bola, ele, né? O tatu bolinha, aquele que também um símbolo forte aqui dessa região do Cerrado. Cupim, então tem muito cupinzeiro, né? Então são alguns animais assim bem clássicos. Começou a descrição do bioma, começou a falar disso, você já sabe que está falando de Cerrado. Pampa. O Pampa está localizado geograficamente no Rio Grande do Sul, né?
equivale ao bioma Campos, né? Então, de um relevo mais plano e que se estende além do Brasil para a Argentina e Uruguai. Apresenta um clima e uma vegetação que favorecem a criação de animais, né? Cabras, ovelhas particularmente, né? Então, quando a gente viaja para essa região sul, a gente vê vários produtos, né? Não só a carne, mas produtos derivados da lã das ovelhas. Então, é uma região, assim, que difere um pouco por esse aspecto. Então, pastagens, então predomina a vegetação rasteira, embora existam arbustos também na paisagem, né? Basicamente, a gente olha, parece um pasto bem grande, né? Então, esse é o aspecto do Pampa. Alguns animais que são típicos, né? Fauna típica, né, dessa região, quero-quero, aquele pássaro que fica circulando aqui entre as vegetações, né, no caso, entre as gramíneas, né, jararaca, também típica dessa região, né. Perfeito. Mais um pouquinho aqui, nós temos o Pantanal, e aí a gente termina, deixa eu ver se a gente termina mesmo. Aí teria o manguezal ainda, né? Vou falar pelo menos do Pantanal aqui para encerrar. O Pantanal também é uma região endêmica. Então, atenção para a mata de cocais e para o Pantanal. Duas regiões brasileiras endêmicas, de uma fauna e flora mais específicas e exclusivas nossa aqui. E que tanto um quanto o outro são biomas de transição, né? Porque o Pantanal é uma transição, um bioma de transição entre a floresta amazônica e o cerrado, tá certo? Uma região mais plana que propicia o acúmulo de água, até por isso o nome Pantanal, que lembra quase que um pântano mesmo, né? Então tá aqui a localização geográfica, Mato Grosso do Sul, né? Então o clima quente, chuvoso, né? A época das chuvas que é o verão, né? Chove bastante, alaga, transborda os rios, isso fertiliza muito, né, o solo das margens, porque o rio sempre arrasta nutrientes para essa região. Com certeza, se tem muito rio, né, e a região alagada, vai ter muito peixe. Então, a maior biodiversidade de peixes é encontrada aqui nessa nossa região. Muita diversidade de peixes, muitas aves que se alimentam de peixes, né? E aí nós temos como ave símbolo desse bioma o tuiuiu, que é aquela ave bem grande, né? De pescoço preto, mas tem aqui um detalhe vermelho na região do papo, né? Então, típica dessa região, com várias aves piscívoras que se alimentam de peixes. Na época em que as águas retornam para o rio, vira uma festa, né? Porque aí fica mais fácil para essas aves conseguirem os peixes. Então, um festival de pesca, né? Então, típico deste bioma. Então, anta, onça, cervo, capivara, né? Falou de local alagadiço, tá lá a capivara, a ariranha. A ariranha é um mamífero aquático, então tá lá. Mas tem espécies, olha lá, que transitam. Onça, né? Tamanduá típico do Cerrado, onça típico lá da região de Mata Atlântica, de Floresta Amazônica, então fica na transição, tá bom? Beleza, meu tempo aqui tá praticamente esgotado, então vou deixar manguezal, são 2 aulas de biomas, mas deu aí para adiantar bastante, faltaram os exercícios, faltou um pouquinho aí, mas já conseguimos andar a maior parte do conteúdo e isso é muito bom. Beleza? Bom, amanhã vocês têm PG, é isso, né? Sim.
Isso, então daí nós não vamos ter a aula em função da PG, tá? Desejo a vocês uma boa prova, né? Que vocês se saiam bem, né? E que, né, tenham um bom desempenho, um bom resultado aí, certo? Então, a Obrigado. gente se encontra na semana que vem agora. Beleza. Fechou. Tá bom. Tchau, Pode tchau. esperar. Bom Bom fim fim de de semana. semana. Tchau. Tchau, Você tchau. também.